2022/1 também, primeira aplicação do Enem 2022. Foram convidadas 30... Essa aqui é que você tem que prestar mais atenção, mas o legal é que eles jogaram isso aqui, não sei que ano você está assistindo essa gravação, mas o ano da aplicação do Enem foi exatamente o mesmo ano da Copa, né? 2022. Então, e foi na época da Copa. Então, quem estava acompanhando a Copa do Mundo de Futebol enxergou, porque isso aqui é exatamente o processo, só que vai jogar uma ideia um pouco diferente, né? Porque ali na Copa do Mundo tinha jogos quase todo dia no início, e aqui você vai tentar focar no mínimo de dias para conseguir completar o torneio. Vamos ler. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididos em 8 grupos de 4 equipes, que nem na Copa do Mundo de Futebol. 8 grupos de 4 equipes, que dá 32. Sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. Então, tem um grupo com 4 times, vou colocar aqui. São 8 grupos com 4 times, chama times A, B, C e D. E eu vou ter o A enfrentando o B, o C e o D. O B vai enfrentar o A no jogo que o A enfrentou o B. O B vai enfrentar o A, o C e o D. E o C vai enfrentar o A, B e D. E o D vai enfrentar o A, B e C. Então, cada time vai jogar 3 vezes, digamos assim. Só que como eles vão jogar dentro do seu grupo, né, um contra o outro, então basicamente os jogos que você vai ter aqui, ó, é A vezes B, por exemplo, versus B, C versus D. Depois você vai ter, por exemplo, o A versus C, e aí os que sobram, B versus D. E quando jogar o A versus D, né, jogou com B, com C, com D, os que sobram é o B versus C. E aí você vai ver que ó, o A jogou com B, C e D, o B jogou com A, aqui jogou com D, aqui jogou com C, todo mundo já jogou com todos os outros. O C jogou com D, com A e com B, e o D jogou com C, com B e depois com A. Então você tem todos os jogos. Então o que eu preciso... Você vai ver, agora vamos continuar lendo as regras, daí a gente vai pensar melhor ali, eu volto para lá. A primeira, então cada um vai jogar uma vez com as demais equipes do seu grupo. Então eu vi que vão ser 3 rodadas aí, para poder todo mundo jogar contra todo mundo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Tá? Igualzinho. Então essa questão meio que facilitava a vida de quem gosta de Copa do Mundo e acompanha, né? Os vencedores das partidas das oitavas, mas assim, dá pra você fazer com o que está escrito aqui, mas você não gosta de futebol, mas ficaria mais fácil para quem já acompanha, de interpretar aqui, porque o texto é um pouco comprido. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar os próximos jogos, são as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final vão ser 2 de cada lado, né, das chaves, né? Os vencedores são 4 que vão vencer, são os 4 vencedores, né, dessas 4 partidas, vão disputar as 2 partidas. Por que são 2 partidas para 4 times? Porque joga 2, de 2 em 2, né? Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas sem final. Cuidado com esses números aqui, ó. Quem se ater muito aos números só sem interpretar vai acabar errando a questão. Vocês vão ver por quê. Eu vou fazer bem organizadinho aqui para vocês entenderem. E os vencedores das semifinais avançam para a grande final, que define o campeão do torneio. Né? Nessa Copa aqui 2022 foi Argentina e França, e deu a Argentina campeã do mundo. Né? Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo... Agora vem a parte fundamental mesmo desse exercício, então presta atenção. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados, aí ele vai falar, ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana. Então, não é que vai contar segunda, terça, quarta já joga, não é 3 dias assim, é 3 dias sem jogar. Aí no quarto ele joga, então domingo, aí ele fica segunda, terça e quarta sem jogar, e aí no 4º dia após domingo, que seria a quinta-feira, ele pode jogar de novo. Então isso era imprescindível para dar certo aqui. Porque se eu conheço bem o Enem, eu nem testei. Se a pessoa contar 3 dias e contar que no 3º ele já joga de novo, vai ter algum gabarito aqui para pegar quem fez assim, provavelmente.
por fim, o número mínimo, então ele quer o número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é. Então, o que eu falei? Ele só limitou, a única restrição que há é que cada time, depois que jogou, tem que ter 3 dias de descanso para jogar de novo no quarto dia. Ponto. Ele não impediu quantos jogos tem por dia, não falou que ia ter tantos estádios no máximo, que não ia dar para comportar todos os jogos. Eu tenho estádio, é como se tivesse estádio para se eu quisesse colocar todos os jogos possíveis, seguindo essa restrição, no mesmo dia, que é o que vai tornar o torneio mais rápido, colocar todo mundo no mesmo dia, aí dá 3 dias de descanso, depois de todo mundo no outro dia, é o jeito que vai dar o mínimo necessário. Isso supondo que tem estádio aí para todos os jogos, né? Porque, por exemplo, na primeira rodada, cada grupo vai ter 2 jogos. São 8 grupos, então vão ser 16 jogos. Se tiver 16 estádios, eu vou supor que tem, porque não colocou como uma restrição. E eu vou colocar todo mundo no mesmo dia. Por quê? Se eu começo a colocar um time jogando aqui, depois o outro só no dia seguinte, esse que jogou no dia seguinte vai jogar com o time que jogou no dia anterior e aí vai atrasar. Esse do dia anterior podia já ter jogado, aí esse não, estou no meu tempo de descanso, só amanhã. Isso vai atrasar o campeonato. Então eu vou colocar todo mundo para jogar no mesmo dia. Então vamos lá. Então vai ser, vou chamar aqui, ó. Então o que eu quero dizer é que vai ter, ó, o primeiro jogo, digamos a fase de grupos, o primeiro jogo de cada grupo, né? Que observe que são 2 jogos. Para o grupo 1, para o grupo 2 até o grupo 8. Então eu vou colocar todo mundo. Então o que eu quero que você veja é que para a fase de grupos, né, antes de ir para a oitavas de final, eu tenho obrigatoriamente que ter 3 dias de jogo. Por quê? Eu não posso no mesmo dia jogar o A com B, depois o A com C, né? Ou porque o C jogou aqui, não posso já jogar direto no outro dia, eu tenho que esperar 3 dias. Todos os times de cada grupo vão jogar no primeiro dia, todos. Então, A com B, C com D, se pegar F, G, H no outro, o E com F, o G com H. Então eu preciso ter esses 3 dias separados. Eu não posso colocar mais de um jogo, mais de um par de jogos por grupo no mesmo dia, para já adiantar. Eu tenho que ter 3 dias, porque para todo mundo jogar com todo mundo nos grupos, na fase de grupos, eu preciso de 3 dias de jogos. Tá? Essa era uma parte importante de ver também. Então vamos lá. Então vou colocar aqui, ó, fase de grupos, chamar de partidas, P1, de partidas 1, primeira partida de cada time aí vai ter o descanso, que todos os times vão jogar, né? Observe que desse grupo, o A jogou com B e o C com D, o A, B, C e D jogaram, assim como eu vou fazer nos outros 7 grupos, todos os 4 times vão jogar, agora eles têm 3 dias de descanso. Então cada setinha dessa aqui vai representar os 3 dias que ele ficar descansando, e aqui vem o próximo dia de jogo. Isso aqui é um dia de jogo. Aí 3 dias de descanso, mais um dia de jogo, que é fase de grupos, partida 2 de cada time. Que aí, por exemplo, jogar o A com o C e o B com o D, por exemplo. E analogamente para todos os outros 7 grupos. Aí eu vou ter mais 3 dias de descanso. E eu vou ter da fase de grupos a partida 3. E aí acaba a fase de grupos, porque já deu para cada time de cada grupo jogar com os outros 3 times. Tá? Pronto. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, uma setinha, que os 2 primeiros de cada um dos 8 grupos, que vão dar 16 times, né, porque são 8 grupos, 2 em cada grupo, 8 vezes 2, 16. Eles vão ser jogados em pares, né, e vão fazer com 16 em pares, vão dar 8 pares, vão fazer 8 jogos, que são chamadas oitavas de final. Então vou colocar aqui oitavas, tá? Na oitavas eu tenho aqui, vou colocar uma seta aqui não, que eu já coloquei de lá, senão vai aparecer que foram 2 intervalos de descanso. Já está ali o descanso. Então aqui eu tenho mais 3 de descanso e vem as oitavas. Aí todos os 16 times jogaram nas oitavas, o vencedor de cada um desses 8 jogos, são 8 times, vão fazer pares, vão usar 4 jogos, são as quartas de final. Os 4 times vencedores desses 4 jogos vão fazer 2 a 2, vão fazer as semifinais. Deixa eu fazer a seta menor aqui para caber já aqui. Aqui deu 3 dias de intervalo para eles descansarem, 3 dias de intervalo. Aí vem as semifinais. Aí vem mais 3 dias de intervalo para a grande final, que são os vencedores das semifinais. Tá certo? Ah, e se tiver 2 jogos para decidir o terceiro e quarto? Põe aqui na final, no mesmo dia da final. Não tem problema. 3 dias de descanso. Pronto, agora é só contar.
Cada um desses aqui, ó, você tem que lembrar que conta como um dia. É um dia de jogo. É 3 de descanso, um dia de jogo para todo mundo jogar. 3 de descanso, um dia de jogo. 3 descanso, um dia de jogo. 3 descanso, um dia de jogo. 3 descanso, um dia de jogo. Pronto. Agora é só contabilizar. Então o total de dias, chamado de D maiúsculo, vai ser, vamos pegar os 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços de 3 dias, 6 vezes 3, mais os dias de jogo, foram jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias com jogos. Esse é o mínimo, é o mais rápido que dá para fazer. Foi feito nessa Copa? Não, porque ia ficar um monte de jogo, não ia dar para todo mundo assistir. Né? E eles querem televisionar e que tenha gente assistindo, e depois 3 dias sem jogo nenhum, que ia deixar o pessoal um pouco chateado, né? Quem viajou lá, né? Vai ficar 3 dias curtindo a cidade, enfim, eles querem lá ver jogo. Então, claro que na Copa do Mundo foi feito de forma diferente, mas aqui ele queria o número mínimo de dias para acabar com a Copa, começar e acabar o torneio de futebol. 6 vezes 3, 18, mais 7, e daí tá, o mínimo de dias é 25. É o mínimo de dias que dá para fazer durar uma Copa do Mundo, né? A próxima aparece na época da gravação. A próxima Copa, 2022-2026, vai ter mais times. Aí eu já não sei como vão ser as regras totais, as regras de como vai passar por oitavas, mas vão ter mais times, que eu vou falar. Mas para essa quantidade de times, é isso aí que precisa. 25 dias no mínimo, com esse intervalo de descanso entre os jogos, para que todo mundo jogue. Se não tivesse dado descanso para ninguém, precisaria de só um dia não tivesse seguindo, seria 7 dias de Copa, né? Mas com esse intervalo de descanso, os jogadores têm que descansar. Dá 25 dias, gabarito B de bola.